sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Rocha Sapiens. Eu me chamo Alfredo Rocha Barbosa, estou aqui para gravar essa videoaula para ajudar os meus alunos a fazer uma revisão dos conteúdos estudados nesse semestre. Aqueles que não são meus alunos, sejam bem-vindos para engrandecer e melhorar, auxiliar no aprendizado, tá? O tema do nosso de hoje é fascismo e o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Bom, de onde vem o termo fascismo? O fascismo italiano, mais precisamente. Nesta imagem vocês podem observar esse feixe de varas anexado a um machado. O nome dessa representação é Fasces Lictoris, né? Esse símbolo ele tem a origem ainda lá no Império Romano, tá? E ele era um instrumento, uma arma, né? Que os lictores, né? Faziam a segurança dos magistrados romanos, aqueles que eram responsáveis em aplicar as leis. Então, os fasces lictores faziam a segurança desses magistrados com essa arma, né? Ainda lá no Império Romano. Esse emblema, esse símbolo, né? Ele vai ser utilizado como símbolo do Partido Nacionalista Fascista Italiano, né? Esse partido ele vai surgir após a Primeira Guerra Mundial, né? Sob a liderança do Benito Mussolini, e isso vai simbolizar, né, a retomada da liderança da Itália como uma potência hegemônica, tá certo? Então, esse é o símbolo aí do Partido Nacionalista Fascista Italiano, inspirado ainda lá no Império Romano. Quais eram as características do fascismo, né? Bom, a gente pode dizer que o fascismo, o Partido Fascista Italiano, ele tinha como característica o anticomunismo, né? Uma oposição ao comunismo e a outras ideologias de esquerda que eram consideradas como ameaça à ordem da estabilidade social. O segundo elemento que caracteriza o fascismo seria o seu autoritarismo, né? Esse sistema de governo ele previa que o poder estaria concentrado nas mãos de um único líder ou de um pequeno grupo de pessoas. Como segunda característica, a gente pode apontar o militarismo, né? Eles preconizavam a militarização da sociedade, né? Dando ênfase, né, ao poder militar e na importância da guerra para a nação. Quarta característica que a gente pode citar, eles perseguiam seus adversários, sejam adversários políticos ou aqueles que eles consideravam de certa forma inferior, principalmente com a população preta, socialistas, sindicalistas, homossexuais, né, dissidentes políticos em gerais. Outra característica do fascismo italiano que a gente pode citar é que eles eram personalistas, ou eles preconizavam o culto ao líder, né, a um status quase divino. A expressão, segundo Dussel, Dux, era usada para se referir a Benito Mussolini, e um título italiano derivado da palavra latina dux, que significa líder, chefe ou comandante. Eles faziam também muitas propagandas, por isso eles eram caracterizados como propagandistas, né? O uso intenso da propaganda para difundir a ideologia e consolidar o apoio popular do regime. Outra característica, eles eram totalitários, né? Um sistema de governo em que o Estado exerce controle total sobre as esferas política, econômica, social e cultural, controlando todos os aspectos da vida pública e privada. Também eram ultranacionalistas, né? Valorização excessiva da cultura e dos símbolos nacionais, como bandeiras, hinos e heróis.
Bom, aqui a gente vai apresentar a origem, né, do fascismo italiano, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália esperava ganhar terras prometidas pelos aliados para sua retirada do conflito, mas isso não aconteceu. Em março de 1919, Benito Mussolini ele vai fundar o Fasces Italiano de Combatimento, ou grupos italianos de combate, formados principalmente por ex-soldados, desmobilizados, desempregados e jovens da classe média italiana. Antes da Primeira Guerra Mundial, Mussolini tinha afinidade com ideias de esquerda, de vertentes socialistas, mas após a guerra, né, passou a demonstrar afinidade com discursos direitistas de caráter nacionalista. Inicialmente, os Fasces Italiani de Combatimento era uma organização paramilitar, nacionalista e antiliberal. O grupo atraiu membros entre os trabalhadores afetados pela crise econômica. Aqui a gente tem uma imagem do Benito Mussolini, quando ele foi preso numa manifestação na Suíça a prol dos trabalhadores ainda na sua fase socialista. Tá? Com as agitações sociais investidas pela crise econômica, Mussolini passou a buscar apoio da elite industrial. Em novembro de 1921, ele criou o Partido Nacional Fascista, que ganhou a aceitação da classe média e setores industriais. A milícia voluntária para a segurança nacional, conhecida como Camisas Negras, era uma ala paramilitar ligada ao Partido Nacional Fascista. Ela atuava como uma força violenta de repressão, especialmente contra sindicatos e opositores. Aqui a gente tem o símbolo, né, dos Camisas Negras, a caveira com a faca entre os dentes. Citar alguns eventos, né, fascistas aí. Marcha sobre Roma, né? Em outubro de 92, milhares de fascistas marcharam sobre Roma, exigindo a renúncia do governo e a entrega do poder a Mussolini. O rei Vittorio Emanuele III, temendo uma guerra civil, nomeou Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Mussolini nacionalizou indústrias como siderurgia, eletricidade e transporte, aumentando a produção nacional. Foram implementadas políticas para incentivar a produção agrícola e a expansão da indústria. A Carta de Lavoro de 1927 estabeleceu direitos trabalhistas visando impulsionar a industrialização, melhorando as condições e, de certa maneira, a economia. Invasão da Etiópia. Os fascistas buscavam expandir o domínio italiano e reviver a glória de Roma. A Etiópia era vista como um alvo para conquistar recursos naturais e mercado consumidor. Em outubro de 1935, as tropas italianas invadiram a Etiópia. A guerra foi brutal, com o uso de armas químicas pelos italianos. A conquista da Etiópia gerou repercussões internacionais para o regime fascista italiano. E em 1936, a formação do eixo Roma-Berlim. Em outubro de 1936, a Itália e a Alemanha assinaram um acordo de cooperação política e militar conhecido como o eixo Roma-Berlim. O objetivo do eixo era desafiar os acordos estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial e expandir seus territórios. A formação do eixo intensificou as tensões na Europa e contribuiu para o início da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem uma imagem de um cartão postal mostrando o Mussolini e o Hitler juntos, né? E uma tapeçaria também em homenagem à formação do eixo Roma-Berlim. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.